easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Frederico Maritan. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, Gabriel. Muita satisfação mais uma vez de fazer um podcast. Viemos agora de um jogo excelente e vamos com tudo, porque essa rodada promete ser muito quente. A gente fala isso toda rodada, todo podcast de sexta-feira que a gente faz o preview da rodada. Mas é verdade, toda rodada da NFL é muito boa e toda rodada a gente fica animado aí para os jogos que vão acontecer. Mas lembrando aí vocês, agradecer novamente aí o pessoal que está deixando os comentários lá no iTunes. Você não esqueça de assinar a gente lá no aplicativo podcast pelo seu iPhone, pelo seu iPod, pelo seu iPad. Você também que não tem iPhone, você pode escutar a gente pelo seu celular no Stitcher, no SoundCloud e no ForShare. Esses 3 aplicativos você também tem no iPhone. E se inscreva lá no nosso canal no YouTube também. Vamos aumentar aí nossos números nesses aplicativos. A gente já é o podcast mais baixado de futebol americano no Brasil. Quem diria, né, Fred? A gente tá aí há um pouco mais de, uns 2, 3 meses. E já tá lá sempre no top 5, ali no top 3 ali dos podcasts de esporte mais baixados no Brasil. E a gente já tá aí consolidado como o podcast de futebol americano mais baixado. Uma honra, né, Fred? É uma honra mesmo, fruto de muito trabalho que a gente faz aqui, eu, o Gabriel, o Zé, o Marco. A gente se esforça bastante para trazer o máximo possível de informações corretas, bem apuradas. E a gente quer sempre crescer, talvez ser o melhor de todos as páginas de NFL no Brasil. Não esquecendo também do Lucas, né, que ajudou a gente no começo, mas enfim, vamos começar falando desse Thursday Night Football. Foi um grande jogo, então vamos lá, rola a vinheta aí do Thursday Night Football. Olha, o pessoal fala muito da vinheta do Monday Night Football e fala também do Sunday Night Football, né, da música lá da Faith Hill atualmente, não lembro, mudou a cantora uns anos atrás, eu não sei qual é qual. Mas essa música do Thursday Night Football também é muito boa, eu fico bem... dá aquela animação aí pra ver o jogo. Enfim, grande jogo entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, como é sempre quando essas duas equipes entram em campo. O Michael Vick teve até uma boa partida, ele foi o Michael Vick que a gente esperava, né? O Baltimore Ravens fez um bom trabalho para não ceder muitas corridas longas dele, né? A gente vê aqui nas estatísticas dele que ele correu 9 vezes para 33 jardas. Então você vê que o Baltimore Ravens segurou bastante ele. Ele alternou ali uns bons arremessos, uns bons passes. Ele acertou um belo passe para o Antônio Brown, que fez uma coisa que o Antônio Brown não está acostumado, né? Que ele dropou o passe na endzone. Era um passe difícil, mas ele dropou. E teve um jogo ali mais ou menos sem erros. Ali segurou a bola um pouco mais ali, uma hora ou outra. Mas acho que o grande problema do Pittsburgh Steelers novamente foi o Josh Scobee, né, Fred? Sobre o Michael Vick, um jogo muito decente, né? Um jogo bom para ele, sim. Eu tô vendo aqui as estatísticas, ele tentou 26 passes e completou 19. Bom número. 124 jardas e um passe para touchdown. Ele fez um jogo certinho, sem cometer muitos erros, fez o que a gente esperava dele. Agora, quando um kicker erra 2 field goals no mesmo jogo, fica muito difícil um time ganhar. E foi isso que fez a diferença ontem. Os ataques terrestres também dos dois times, tanto dos Ravens quanto dos Steelers, foram muito bens. Le'Veon Bell, excelente partida. Justin Forsett também uma partida maravilhosa. E aquele jogo disputado mesmo sem o Big Ben, os Steelers mostraram boas qualidades nesse jogo de ontem, né? Mas agora, erro de special teams é fatal, é a diferença, né? Ter o Justin Tucker, que é um dos kickers melhores para mim, né? Que quase nunca erra, acerta field goals muito difíceis. E o Josh Scobee mostra 2 de 4, pode pôr na conta dele essa derrota. Se eu não me engano, o Josh Scobee, o primeiro field goal que ele errou foi no final do jogo, né, que daria ali uma liderança maior pro Baltimore Ravens, né, pro Pittsburgh Steelers, ele
o Steelers estava ganhando por 3 pontos, né, por 20-17, ele poderia ter deixado 23-17 e não conseguiu. E o segundo foi no overtime, que daria a vitória pro Pittsburgh Steelers. Eu posso estar confundindo agora esse último field goal, mas vocês me dão um desconto que a gente está gravando esse podcast bem cedo ainda não tive tempo de rever o jogo. Eu vi só ontem à noite antes de dormir. E falando do Baltimore Ravens, né, ver como... Até eu vi escutando um podcast americano eles falando sobre esse jogo, e você espera que o Detroit Lions, que o Cleveland Browns, que o Jacksonville Jaguars, franquias desse tipo, vão acabar ficando 0-4 quando já começam 0-3. São franquias que não estão acostumadas com sucesso, já estão acostumadas com a mediocridade há muito tempo, e não é o caso do Baltimore Ravens, né? Uma equipe aí que desde que voltou para Baltimore é super vencedora e sempre ali uma das melhores, e não tá no DNA deles começar uma temporada com 4 derrotas. Então você vê que eles foram para Pittsburgh, um jogo duro, mesmo sem o Big Ben, é um jogo duro na casa do rival, e tiveram atrás do placar boa parte do jogo, mas encontraram um jeito de vencer, levaram o jogo para prorrogação. O Joe Flacco, ele não teve uma partida longe de ser perfeita, né? Ele acertou 20 de 33 passes para 189 jardas, um touchdown e uma interceptação. Mas naquele último drive ali, já sem o Steve Smith, então o corpo de recebedores dizimado, ele conseguiu levar os Ravens aí para chutar o field goal. E na prorrogação foi aquela... É engraçado que normalmente a gente não vê a prorrogação com os times tendo várias posses de bola, mas se eu não me engano, cada time teve 2 ou 3 posses de bola aí na prorrogação, e o Ravens conseguiu a vitória, como o Fred falou, graças ao Justin Tucker, né, que é um dos kickers mais clutches, né, que é aquele termo que os americanos usam para a pessoa que no momento de pressão vai bem, né. Então o Baltimore Ravens, ele encontrou uma forma de vencer esse jogo e ficar aí pelo menos com uma vitória e 3 derrotas. Ainda acho que acabou pro Baltimore Ravens aí qualquer chance de playoff. Acho muito difícil, principalmente uma divisão que os Steelers, mesmo sem o Big Ben, se provou que pode fazer jogos duros. Tem o Cincinnati Bengals muito bem, então acho que vai ser complicado aí pro Baltimore Ravens, mas uma franquia vencedora que não começou com 4 derrotas. Os Ravens, como o Gabriel falou, é um time com DNA de vencedor, né? Um time que sempre que desacreditam, eles contrariam tudo, ganham jogos difíceis fora de casa. O Joe Flacco pode ainda não ter tido uma atuação muito boa, mas ele foi importante, sim. O jogo terrestre ontem funcionou muito bem, e eu discordo só um pouquinho do Gabriel. Eu acho que os Ravens podem sim chegar nos playoffs ainda, mesmo com o 1-3 e bem atrás dos Bengals ainda. Eu não duvido nada que na segunda metade eles estão para ganhar jogos e chegam nos playoffs muito forte, porque é um time muito bom, sim. Tem uma defesa boa também. Apesar do desfalque do Terrell Suggs, ainda tem muito talento naquela defesa. Tem uma comissão técnica muito boa, e eu não duvido nada deles crescerem muito a partir dessa vitória. Bem, agora vamos avançar para a próxima parte do nosso programa, que a gente vai fazer um preview aí de todos os jogos aí desse domingo e do Monday Night Football também, né? Não poderia deixar de ser. Vamos começar falando justamente sobre ele, o Monday Night Football. O Detroit Lions vai enfrentar o Seattle Seahawks. Um jogo duríssimo pro Detroit Lions, que já foi o que a gente falou anteriormente, né? O Detroit Lions já não é um time que tem o DNA do Baltimore Ravens, né? É uma das franquias aí de menos sucesso aí na história da NFL, e vai com 3 derrotas no bolso, vai viajar a Seattle para enfrentar o Seahawks. Então é um jogo duríssimo para eles. Seattle Seahawks é franco favorito, e a gente tem uma entrevista aí do Pete Carroll falando do jogo. Vamos ver aí o que ele disse. We got a long ways to go to get our ball right, but we're working at it, and we're trying to find our ways in every aspect of our game to improve and clean things up and be more fundamentally sound. And it's going to take a really good effort. This is a really exciting team when you look at Detroit. They have players at all the spots that can make things happen. They've had a chance in every game to win. Ele falou que eles têm muito para evoluir ainda, mas estão trabalhando, que ele está tentando encontrar aí
O time está tentando se encontrar em todas as fases do jogo, todos os aspectos do jogo. Está tentando evoluir, melhorar nos fundamentos. E que vai ser muito necessário, porque ele diz que o Detroit Lions tem uma equipe muito boa, que tem bons jogadores em todos os setores e que em todas as partidas tiveram chance de vencer. Bem, o técnico não vai falar que o jogo vai ser uma barbada, mas é difícil você ver esse Detroit Lions tendo alguma chance contra o Seattle Seahawks, né, Fred? Sim, os Seahawks são amplos favoritos para ganhar esse jogo, mas eu vou além um pouco. É o duelo do desespero. Desespero porque os Seahawks não podem nem pensar em derrota, porque os Cardinals estão muito bem, vão pegar os Rams essa rodada e possivelmente já vão para 4-0. É claro que o Seahawks, eu acho que ganha até com tranquilidade dos Lions, mas se perder, vai complicar muito a situação. Não pode nem pensar em derrota. E dos Lions tentar surpreender a tudo e a todos, né? Um começo muito ruim dos Lions mesmo, uma decepção para mim muito grande até, porque eu esperava muito mais desse time ofensivamente. Da defesa eu até entendo, porque tiveram muitas perdas e a reposição não foi muito boa, mas agora vai ser um jogo importante e com promessa assim, do Seahawks entrar com tudo para ganhar assim, o mais rapidamente possível. Eu acho que a grande chave aí pro Detroit Lions é melhorar na linha ofensiva. O Matthew Stafford, claro que a linha ofensiva não está jogando bem, mas eu acho que não é desculpa, porque o Matthew Stafford vem tendo uma temporada péssima até agora. Até a gente falou no último podcast que ele está cada vez mais lembrando o Jay Cutler, né? Ele é um jogador que tem talento, tem um dos braços mais fortes da NFL, mas não consegue corresponder a esse talento em campo. Qual o seu palpite para esse jogo, Fred? Seahawks com grande margem de pontos. Eu também acho difícil aí ser qualquer outra coisa que não Seattle Seahawks. E acho que o Detroit Lions não perde de 0 que nem o Chicago Bears, mas vai ser complicado de fazerem qualquer coisa. Bem, agora avançando para o Sunday Night Football. O Dallas Cowboys vai enfrentar o New Orleans Saints, desesperado New Orleans Saints. Também é outro jogo ali que mesmo com o Brandon Whedon no comando do ataque do Dallas Cowboys, eu vejo os Cowboys como favoritos, até não tanto quanto o Seattle Seahawks, mas bem favoritos aí, sem muita margem para erro. O New Orleans Saints já era um dos piores times da NFL. Sem o Drew Brees, entrou o Luke McCown e o Luke McCown jogou melhor que o Drew Brees, então é uma equipe que está num momento muito ruim e eu fico em dúvida em apontar quem que é o pior time da NFL até agora. Se é o Saints ou se é o Chicago Bears. É um duelo mesmo. Apesar do desfalques, eu também acredito que os Cowboys chegam em melhores condições por causa da defesa. A defesa mostrou ser muito boa nesse início, pelo menos para jogar com esses adversários mais intermediários. Vai pegar um time que está desesperado, que mudou muito essa intertemporada, que foram os Saints, mas que não conseguiu ainda encaixar um bom jogo. É um dos times, como você falou, Gabriel, um dos times mais fracos da NFL mesmo. E mesmo sendo o jogo em New Orleans, eu acho que os Cowboys vencem o jogo. Não sei com tranquilidade, mas acho que, mesmo com o Brandon Whedon, acho que eles podem ter uma boa partida e sair de lá vencedores. Eu acho que os Cowboys vencem também e eu escrevi até na minha coluna essa semana, né? Normalmente minha coluna sai na terça-feira, mas essa semana eu postei na quarta-feira, se alguém quiser ir lá dar uma olhada. Sobre o Saints mesmo, e pra mim eu acho que é a hora de terminar a era Sean Payton e Drew Brees lá em Nova Orleans. Foi uma história linda, o Saints era uma das piores franquias aí da NFL. Aí chegou o Drew Brees com um problema sério no ombro, ninguém achava que ele poderia voltar a jogar. Voltou a jogar, a cidade foi destruída pelo Katrina, aquilo tudo que a gente sabe. O time foi campeão do Super Bowl contra o Indianapolis Colts do Peyton Manning, mas eu acho que chegou a hora de terminar, não tá dando certo mais. Eu acho que o Sean Payton tá desgastado. O Drew Brees já tá chegando a idade dele já tá pesando e ele tem um salário altíssimo que atrapalharia muito o Saints para reconstruir o elenco. E falando do Drew Brees, né, ele que tá com uma lesão aí no ombro, ele não jogou na última partida, como eu falei, ele foi substituído pelo Luke McCown. E a gente tem a entrevista dele aí durante a semana, vamos ver o que ele falou. Felt good, making progress. Feel a lot better, obviously, today than I did last week. Getting a little bit better every day. So hopefully increased reps as the week goes on, but I feel pretty good about Sunday. Ele falou que se sentiu bem de voltar a treinar finalmente, ele sente que está progredindo.
melhorando a cada dia, quer ir treinando mais a cada dia e está confiante que vai jogar no domingo. Então, é engraçado você falar isso, né? Mas os Saints jogaram melhor com o Luke McCall. Claro que o Drew Brees é um dos melhores quarterbacks da história, o retorno dele é muito importante. Mas ele precisa jogar muito melhor do que ele vinha jogando, né? E eu acho que parte do problema dele era o ombro, né? Porque ele sempre foi um jogador que teve um braço muito forte. E principalmente no jogo contra os Bucks, se eu não me engano foi o jogo que ele se machucou, ele estava muito limitado, só passes curtos. Então eu acredito ainda no Drew Brees, eu acho que ele ainda pode voltar a ser um bom quarterback. Eu acho que, no que eu falei, que eu acho que ele tem que sair de Nova Orleans, ele e o Sean Payton, eu acho que o Drew Brees tranquilamente pode ter uma segunda parte da carreira, né, um bis aí, né, digamos, e ser tão eficiente quanto o Peyton Manning. Eu acho até, mesmo com esse problema no ombro, que eu acho que ele vai se recuperar, eu acho que ele ainda está em melhores condições físicas até com o Peyton. Então, mas eu acho que a hora dele lá em Nova Orleans já acabou e é a hora dele seguir em frente. Bem, eu e o Fred já demos os nossos palpites, eu acho que os Cowboys vão ganhar, o Fred também acha que os Cowboys vão ganhar. Então vamos passar para o próximo jogo, que é um time que venceu, mas ainda está em pouco de crise ainda, que é o Indianapolis Colts contra o Jacksonville Jaguars. Antes de passar para o Fred, a gente tem a entrevista aí do Andrew Luck, ele que se lesionou aí durante a semana, não sabe se ele se lesionou num dos jogos, mas ele treinou de forma limitada, né, durante a semana. O Adam Schefter falou que, ele postou no Facebook dele, que existe uma possibilidade real do Andrew Luck não jogar contra o Jacksonville Jaguars. Mas vamos ver aí o que o Luck falou aí. Sort of take it day by day and, expect to play. That's for sure. Obviously going to defer to doctors, the trainers, the coaches on everything when it comes to that. But, hopefully a little more tomorrow and ready to go. Ele falou que está levando a situação dia a dia, que ele espera jogar, mas vai deixar a decisão na mão dos médicos e da comissão técnica, mas que ele espera ir melhorando e diz que quer estar pronto para jogar domingo. Fred, claro que se o Andrew Luck não jogar, essa equipe dos Colts está em graves problemas, mas eu acredito que ele vai jogar. Mas que mesmo assim é um jogo contra o Jacksonville Jaguars que engana um pouco para quem acha que vai ser barbada, né? Se o Luck não jogar, o jogo fica aberto mesmo. Fica até difícil a gente palpitar, né? O que vai ser, né? Mas os Colts, como você falou, venceu, mas ainda não convenceu. É um time ainda que tem muitos problemas ainda defensivamente, na linha ofensiva, questão da proteção do Andrew Luck. Mas agora se o mesmo Andrew Luck não estando 100% para domingo, pega um adversário acessível em casa e pode sair com a vitória sim, porque é um time que tem suas peças ofensivas ainda, tem um ótimo quarterback e joga com os Jaguars, né, que vem de uma surra contra os Patriots. Agora, se vai ser um bom jogo, depende muito se o Andrew Luck estiver em campo. Se não tiver, promessa de um jogo muito disputado. Agora, se tiver, eu acredito já numa vitória até tranquila dos Colts. E é um pouco aquilo que a gente fala, né, Fred? Os Colts têm uma vantagem em relação ao resto da AFC, porque eles jogam numa divisão muito fraca, né, a AFC Sul, né? Que eles vão enfrentar o Titans agora. Foi o calendário perfeito para quem começou numa crise, né? Porque eles perderam lá pros Bills e depois perderam. Pra quem que eles perderam depois, ô Fred? Pros Jets. Pros Jets, desculpa. Depois, aí vão enfrentar em seguida o Titans, que eles venceram no jogo duro. Aí agora vai enfrentar o Jaguars e depois o Texans. Então é muito bom jogar nessa AFC Sul, né? Dá uma tranquilidade. Você tem 6 jogos fáceis garantidos aí por temporada. Se eu não me engano, a AFC Sul ainda está enfrentando a NFC Sul também, que é uma das piores divisões aí da NFL. Então, um calendário bem fácil aí dos Colts aí para eles se recuperarem. Agora, passando para o próximo jogo, né, outro jogo interessante, Vikings e Broncos. O Minnesota Vikings teve um começo ruim contra o San Francisco 49ers, mas parece que já recuperou e já é um time duríssimo aí com o Adrian Peterson, né, o Fred? É um jogo difícil para os Broncos, né? Apesar de ser em casa, os Vikings estão crescendo muito. Nesses 2 últimos jogos foram muito bens, ganhando de adversários bons.
É um teste bom para essa defesa dos Broncos, porque tem que parar o Adrian Peterson e tem que parar o Ted Bridgewater também, que consegue algumas boas corridas. Os Broncos estão numa crescente também, né? O Peyton Manning melhorou, né, seu desempenho nesse último jogo, né? A defesa continua sensacional e vai ser um jogo difícil. Parece que não, mas vai ser um jogo muito difícil para os Broncos. Eu vou até apostar neles para uma vitória, mas uma vitória apertada. A gente não fez os palpites no último jogo, mas acho que é meio claro que nós dois apostamos nos Colts para vencer os Jaguars. E acho que é isso que o Fred falou mesmo. É um desafio importante aí para a defesa dos Broncos, enfrentar o Adrian Peterson. E é um desafio maior ainda para a linha ofensiva dos Vikings, né? Que tem jogado bem, mas contra adversários aí mais medianos e tá desfalcado e vai enfrentar um dos melhores pass rushers. Aliás, o melhor pass rush da NFL, né? O DeMarcus Ware foi eleito o melhor jogador de defesa aí do mês de setembro. Ele parece que encontrou aí a fonte da juventude. E o Peyton Manning é como o Fred falou mesmo, ele tem jogado melhor e eu acho que passa bastante pela mudança de esquema aí do ataque dos Broncos, né? O time agora tá jogando num esquema que ajuda mais o Peyton. E falando no Peyton, a gente tem entrevista aí dele durante a semana, ele falando do jogo contra o Minnesota Vikings. Vamos ver o que ele falou. They're an excellent team from what you see on film. Obviously haven't played against them, but they jump out on film. I'm just obviously studying their defense and good at all three levels, right? Their front, their linebackers, and their secondary. Ele falou que os Vikings são um time excelente, que se destacam quando você está estudando ele nas imagens, né, aquelas imagens dos jogos. E que são muito bons em todos os setores, na linha defensiva, nos linebackers e na secundária. O Vikings realmente ele é treinado pelo head coach que era coordenador defensivo, o Mike Zimmer, que era um dos treinadores aí mais respeitados, apesar de estar pouco tempo como head coach. Ele já era um dos treinadores mais respeitados quando comandava a defesa dos Cincinnati Bengals e continua assim, tá crescendo aí com os Vikings. O Adrian Peterson vem de 2 jogos espetaculares. Eu acho que é um jogo duro sim para os Broncos, mas o meu palpite é que o Denver Broncos ganha. Concordo também, é um jogo complicado. Vamos ver como é que a linha ofensiva do Broncos melhora, né? Se eles vão melhorar ou se eles vão continuar nessas situações muito, muito ruins, né? A proteção melhorou, mas ainda no jogo terrestre ainda está muito fraca ainda para um time que tem pretensão de ser campeão nessa temporada. Agora a gente vai passar para os outros jogos da rodada, né? A gente vai fazendo aquele esquema que vocês já estão acostumados, que é com eu falando de um jogo e o Fred falando do outro. E a gente vai começar pelos Jets e Dolphins, que vai ser lá em Londres. London Calling do The Clash, né? Uma música icônica aí para tudo que se fala de Londres tem essa música, desculpa pelo clichê. E até na hora da pauta a gente tava definindo qual jogo cada um ia falar. E inicialmente eu não tinha me ligado que esse era o jogo de Londres, eu tinha colocado pro Fred. Mas eu lembrei que era o jogo de Londres e Londres tem um lugar especial aí no meu coração. Pra quem não sabe, eu estudei lá em Londres, né? Então, uma cidade que eu amo, uma cidade espetacular. E os Jets e Dolphins vão fazer aí o primeiro jogo da série lá dos jogos em Londres. Jogo de manhã, né? Não acerte seu relógio, né? 10h30, se não me engano, começa, é o kickoff. E a ESPN vai transmitir. É um jogo aí duro de divisão, os Dolphins desesperados. Apesar de já ter vencido um jogo, mas tem feito jogos horrorosos. Os Dolphins, pra mim, uma das grandes decepções. Até no último programa, quando a gente falou das decepções e surpresas até agora, os Dolphins eram a minha decepção até ali 47 do segundo tempo, mas aí eu mudei de ideia e botei o New Orleans Saints no final. E os Jets também, eles vieram de 2 jogos muito bons, né? Vence uma vitória excelente contra o Indianapolis Colts, mas aí perderam pro Philadelphia Eagles, né? A torcida ficou um pouco decepcionada, mas acho que eles são francos favoritos ainda para esse jogo contra os Dolphins lá no Wembley, né? O icônico estádio Wembley. Eu acho que passa muito. Os Dolphins, eles precisam melhorar, assim, 200% na linha ofensiva para ter qualquer chance contra os Jets, que tem uma das melhores linhas defensivas da NFL, né? E já provou isso contra os Colts. E contra os Eagles não teve uma boa atuação, mas eu acho que
tem tudo aí para voltar ao caminho das vitórias, e uma vitória importante que seria dentro da divisão. Lembrando aí que deve ter a volta do Eric Decker, o Darrell Reeves deve jogar também. Então é um jogo que o Jets precisa vencer aí, porque a gente sabe como são importantes essas vitórias de divisão. O meu palpite é o que o Jets vence. E Fred, antes de você falar do seu jogo, Eagles e Redskins, qual que é o seu palpite? Vitória dos Jets. Não sei se por muitos pontos, mas um jogo apertado. Poucos pontos, mas os Jets saem vencedores. E agora falando aí do Eagles e Redskins. Bom, um jogo de um Eagles que vem de uma vitória boa contra os Jets, fez um bom jogo, que ainda não mostrou a que veio, mas tem agora um adversário acessível também, é um confronto de divisão fora de casa, mas os Eagles têm mais time que os Redskins. Do lado dos Redskins, vamos ver se o jogo terrestre volta, né? Consegue se restabelecer, porque teve boas atuações já, mostrou que pode ser a chave desse ataque. E do lado dos Eagles, vamos ficar de olho como é que esse ataque se desenvolve. Ainda estou um pouco decepcionado ainda com que os Eagles pareciam ser na intertemporada. E agora, quando a temporada começou, ainda não me convenceram ainda. Mas promessa de um bom jogo, uma rivalidade histórica e um bom jogo no domingo. Meu palpite, eu acho que os Eagles saem vencedores. Eu também acho que os Eagles vão sair vencedores, mas eu acho que o Redskins pode fazer um jogo duro sim. Agora, outro confronto de divisão, né? Só que agora na NFC Oeste, o St. Louis Rams contra o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, que é um dos melhores times da NFL até agora, um dos times mais completos, né? Vem fazendo boas partidas, tanto nos times especiais, quanto na defesa, quanto no ataque. O Carson Palmer aí, outro que... acho que ele fez uma viagenzinha ali com o Larry Fitzgerald na off-season para visitar a mesma fonte da juventude que o DeMarcus Ware visitou, né? Que eles estão jogando como se fosse em 2008. Então, eu gosto muito desse time dos Cardinals, e esse time dos Rams tem limitações sérias aí no ataque. E não acho que vai ser contra a defesa dos Cardinals que eles vão conseguir, enfim, ter uma boa partida, já que eles não conseguiram nem ter contra os Steelers, que é uma defesa bem mediana, contra o Arizona Cardinals. Acho bem difícil, acho que os Cardinals vencem com facilidade. Fred, você fala seu palpite e já passa para o seu próximo jogo. Os Cardinals vencem também e vão para 4-0 nessa início de temporada. Confronto difícil para os Giants, né? Pegar os Bills fora de casa, os Bills bem, Tyrod Taylor jogando muito bem nesse início de temporada, apesar daquela atuação fraca, quer dizer, não dele, mas do time contra os Patriots. E é um time, dos Bills, é um time forte, com uma defesa excelente, com um quarterback ascendente agora que pode sim levar o time a boas vitórias nessa temporada. E do lado dos Giants, vamos ver se conseguem fazer algum jogo duro. Eu acho que esse time dos Giants é muito, vamos dizer assim, muito soft, para pegar uma defesa muito forte, que pressiona muito. E é um jogo fora de casa. Não sei se os Giants conseguem segurar esse time dos Bills, que é um time muito bom. E eu acho que os Bills saem vencedores até com facilidade nesse domingo. Eu não sei se com facilidade, mas eu acho que os Bills vencem sim esse jogo. O Giants que não vai ter o Victor Cruz, né? Tinha expectativa aí de ter o Victor Cruz de volta nesse jogo. Bem, agora passando para Texans e Falcons. Outro jogo aí que tem tudo para ser de um lado só, né? Do Atlanta Falcons, que vem muito bem aí na temporada. Eu até comentei essa semana aí a gente estava conversando lá na equipe do NFL hoje. Eu comentei isso. O calendário dos Falcons é facílimo. Eu não lembro agora os jogos especificamente, mas o primeiro jogo difícil que a equipe vai ter na temporada é na semana 11 contra o Indianapolis Colts, que mesmo assim pode ser que, se o Colts manter aí a remada que ele está, não seja um jogo tão difícil assim. E o Julio Jones tem tudo aí para ter uma das melhores temporadas da história de wide receiver, porque ele vai enfrentar o único cornerback top que ele vai enfrentar na temporada, se eu não me engano, pelo que eu vi no calendário, é o Vontae Davis dos Colts mesmo. Então, e os Texans aí acho que é o time que está mais prejudicado pela sua situação de quarterback. O Brian Hoyer jogou 3 quartos muito mal, e veio o Ryan Mallett, que também não tem jogado muito mal. Ele tem um braço muito forte, só que ele não tem aquele toque, né? Aquela hora de saber colocar aquele passe, uma parábola maior, e na hora de diminuir um pouco a força. E ele é um pouco sem noção também, né? Os Texans, no penúltimo jogo deles foi contra os Panthers.
e estava perdendo aí por, se não me engano, 14 pontos, e o Ryan Mallett correu com a bola para touchdown e fez a comemoração do Superman, né, provocando o Cam Newton. Mas você está perdendo por 14 pontos e está provocando o adversário, não tem lógica. E a boa notícia para os Texans é que o Arian Foster pode voltar, né, vai ser uma decisão ali na hora do jogo. Se ele voltar já jogando o que a gente espera do Arian Foster, pode melhorar esse ataque aí que precisa desesperadamente. A única peça que tem funcionado nesse ataque aí é o DeAndre Hopkins, até que o Alfred Blue teve um bom jogo, mas ele não nem de perto, assim, não é nem perto do que o Arian Foster pode fazer. Então meu palpite aí, uma vitória bem tranquila aí do Atlanta Falcons. Fred, qual que é o seu palpite? E já passei pro seu jogo Chiefs e Bengals. Vou acompanhar você, vitória tranquila dos Falcons. Sobre Chiefs e Bengals agora, a tabela foi muito cruel para os Chiefs nesse início. Claro que o time não tá aquela maravilha que a gente imaginava, mas pegar 3 invictos seguidos, pegar os Broncos, perderam. Pegaram o Green Bay Packers, perderam. Agora pegar mais um invicto fora de casa, que são os Bengals, fica complicado. Os Chiefs vêm de uma atuação muito, muito ruim, apesar dos números no Monday Night. Foram massacrados pelos Packers. O Alex Smith está devendo demais. É um ataque que tem as peças boas, mas o quarterback não ajuda, ele arrisca muito pouco, e por isso que está essa campanha irregular. Do lado dos Bengals, aquele time que a gente já esperava, um time forte, um time equilibrado, com muito talento, e que está 3-0 não é à toa. Vai jogar em casa contra um time bom, que tem uma defesa boa, sim, mas agora os Bengals estão numa fase muito melhor. O Andy Dalton vem jogando muito bem, a defesa também está ajudando muito, e eu acho que os Bengals saem com vitória em casa contra os Chiefs. Eu também acho que os Bengals saem com a vitória também. Agora falando do Browns e Chargers, né? Um jogo também um pouco sem atrativos aí. Chargers decepcionando um pouquinho aí nesse começo de temporada, e os Browns decepcionando muito. Não tanto pelo retrospecto, mas eu acho que pela decisão de voltar o Josh McCown para titularidade. Não vamos falar sobre isso novamente, mas eu acho que seja quem for o quarterback aí do Cleveland Browns, o Chargers é favorito. E é um jogo que o Chargers, se ele quer mesmo lutar para os playoffs, ele precisa vencer e não levar tanto sufoco. E o Cleveland Browns, eu acho que já começa a chegar naquele estágio da temporada, mesmo tão cedo, que a cabeça dele já começa a pensar lá em 2016 e criar alguma coisa para 2016. Meu palpite é o San Diego Chargers. Fred? Acompanho você. Bem tranquilo essa rodada até agora de palpites. Acho que os Chargers vencem. Bem, agora o seu próximo jogo, Fred. Você que virou um pouquinho setorista dos Panthers, né? Tem feito bastante jogos dos Panthers nos domingos, né? Isso, inclusive foi minha aposta para vencer essa divisão, né, no início da temporada, né? Os Panthers pegando um adversário fraco, os Bucks, apesar de ter bons nomes no ataque, ainda é um time muito fraco ainda, que está passando por reformulação, um QB novo, uma comissão técnica que já está muito questionável, porque já veio numa temporada muito ruim e ainda não conseguiu acertar o time nesse ano. E os Panthers, vamos ver se continua essa boa pegada, né? Teve um início de temporada muito bom, o Ken Newton realmente fazendo um milagre com aquele time, que é um time que falta muito talento na linha ofensiva e no corpo de recebedores, mas vem ganhando os jogos, está 3-0 até agora. Um confronto divisional importante para os Panthers continuar nesse ritmo bom, né? Porque, ao que tudo indica, vão disputar cabeça a cabeça com os Falcons o título da divisão e pegando um adversário acessível e mesmo fora de casa, acredito numa vitória dos Panthers. Eu também acho que os Panthers vencem. Eu acho que se eles querem mesmo ganhar a divisão, eles vêm com começo de temporada bem fraco, calendário bem tranquilo. Eles vão ter uma sequência, se eu não me engano, na segunda parte aí. Vou até puxar aqui esse calendário do Carolina Panthers, que eu lembro que eu vi e fiquei impressionado que vi como o Carolina Panthers vai ter um período complicado. Eu acho que o Panthers vence os Bucks. Eu também acho que vai ser o time aí que vai... Bem, vai ser difícil puxar agora o calendário, mas eu acho que é um time bem favorito aí para vencer a AFC Sul, mas o Falcons eu acho que tá no momento melhor e tem um calendário mais fácil que os Panthers, mas o meu palpite é Panthers. E para encerrar aí, não encerrar porque a gente tem mais um jogo que até guardei um pouquinho dele. O Oakland Raiders vai enfrentar o Chicago Bears e parece que o Oakland Raiders ele acabou com uma série aí de, se não me engano, 37 jogos. Eu vi esse número no Twitter, não lembro ao certo agora.
37 jogos que o Oakland Raiders não era considerado favorito para nenhum jogo e vai ser considerado favorito contra o Chicago Bears. E o Chicago Bears é um dos piores times da NFL, se não o pior. Tá até se livrando de alguns jogadores, vê que já desistiu completamente da temporada. O Oakland Raiders vem de uma boa vitória contra os Browns, uma boa vitória contra os Ravens, e parece que está começando ali a construir alguma coisa. A conexão Derek Carr e a Mari Cooper está funcionando muito bem. O Derek Carr ali está jogando muito bem, ele juntou 2 jogos bons seguidos e tem conectado bem ali com o Michael Crabtree também, né, ex-San Francisco 49ers. O Latavius Murray jogou muito bem. A linha ofensiva do Oakland Raiders é sólida e a defesa está começando a mostrar algumas coisas, né? Tem uma dupla aí que quando encaixar vai ser difícil de segurar, né, que é o Aldon Smith e o Khalil Mack. Então acho que o Oakland Raiders começa, depois de muito tempo, começa a construir alguma coisa aí. Eu acho que tem que vencer esse jogo, não tem desculpa, e se perder esse jogo vai ser uma daquelas derrotas bem estilo Oakland Raiders mesmo, mas eu acho que o Raiders vence esse jogo. O que você acha, Fred? Nossa, eu tô impressionado que eu acho que é histórico esses palpites desse podcast de hoje. Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai um acompanhar o outro. Todo mundo apostou nos mesmos vencedores. Acho que os Raiders vencem também os Bears, mesmo fora de casa. A gente apostou tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa. Impressionante. A equipe do NFL hoje tá pensando sempre igual. Fred, eu não botei na pauta, eu tava em dúvida se eu precisava botar na pauta, se a gente precisava dar um palpite para esse jogo. Green Bay Packers e San Francisco 49ers. Eu te faço a pergunta, o 49ers tem chance? Acho que não. Complicado parar o Aaron Rodgers nesse momento que ele tá. O Green Bay é um dos francos favoritos para ganhar, inclusive esse ano, a temporada. E vitória fácil também dos Packers. A boa notícia pro San Francisco 49ers é que esse jogo é em São Francisco, né? Não é em Lambeau Field, onde lá em Green Bay os Packers têm sido invencíveis, né? Então tem pelo menos essa possibilidade de jogar em casa. Eu acho que talvez justamente por causa disso os Packers não vão ter aquele domínio, né? Não vão dar um 50, 60 a 0 nos 49ers, mas eu acho que o 49ers, até peço desculpa porque eu sei que tem muitos torcedores dos 49ers que acompanham a nossa página, até mandar um abraço para todos eles. Lembrando agora de nome rapidamente, eu lembro do Manuel, mas eu sei que eles são inteligentes também, sabem que o 49ers está num momento bem complicado, então eu acho que o 49ers não tem muita chance aí contra os Packers. Eu estava enrolando um pouquinho, não sei se vocês perceberam, porque eu consegui encontrar aqui o calendário do Carolina Panthers, né? Eles enfrentam o Tampa Bay Buccaneers agora e depois vão para a semana de bye, né? Semana de descanso, e depois eles vão ter em sequência Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts e Green Bay Packers. Então você vê que eles venceram esses 3 jogos, precisam vencer esses 4 porque é muito provável que depois eles tenham 4 derrotas, né? Não seria nada de outro mundo aí ver esse time perdendo 4 seguidas contra esses 4 adversários, né, Fred? Nesses 4 jogos que você citou, que nós vamos ver qual o patamar que os Panthers estão, né? A tabela ajudou muito nesse início, mas depois vai complicar. Pelo fato deles terem sido campeões de divisão na última temporada, a tabela complica, porque vai pegar um Packers ainda e vai pegar um Seahawks também, que são times mais fortes que os Panthers, se você for parar para analisar. Aí, por isso que é muito importante essa vitória agora contra os Bucks. É um duelo de divisão, porque a tabela vai complicar demais e os Falcons, em compensação, vai facilitar bastante o trabalho para eles. Bem, foi isso. Esse foi o nosso podcast de sexta-feira com o preview da rodada. Fred, antes da gente terminar, você quer adicionar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não, tranquilo, só isso mesmo, e expectativa grande para esse domingo. Só lembrando que a gente aí, na segunda-feira, a gente volta com um podcast falando de tudo que rolou nos jogos de domingo, né? A gente não espera aí terça-feira, a gente já fala dos jogos de domingo na segunda e depois a gente fala do Monday Night Football no nosso próximo podcast. Só queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes aí, se eles estão gostando desse nosso novo recurso, né, com as entrevistas dos jogadores, dos treinadores, dos jogos mais importantes. Eu sinceramente acho bem legal, mas a gente aqui está servindo vocês, então deixe lá um comentário lá em qualquer lugar, manda reply no Twitter, manda mensagem no Facebook
comenta em qualquer matéria no Facebook, no SoundCloud, enfim. Formas não faltam de vocês se comunicarem com a gente e diz se vocês estão gostando ou não. Se vocês não estiverem gostando, aí a gente vê aí, tenta outro formato, que eu sei que não é todo mundo que entende, né? A gente faz um nosso melhor para botar uma sonora curta e traduzir logo em seguida, mas pode ser que tenha gente que não esteja gostando muito. Bem, como eu falei, meu nome é Gabriel Martins, eu estive hoje com o Frederico Maritan. Na segunda-feira a gente volta com mais um podcast. Até lá, tchau!